espírito, segundo a palavra de Deus, está morto para o pecado e o pecado não tem poder mais sobre o seu corpo. Então é necessário que o homem venha a nascer de novo da água, do Espírito, como diz Jesus Cristo, para que possa tornar filho de Deus. Muitos acreditam ser filhos de Deus, muitos dizem e afirmam que são filhos de Deus, muitos falam que tem Deus no coração, mas a palavra de Deus, ela desmitifica isso e chama você de mentiroso, porque a Bíblia diz que os que amam a Deus faz a vontade de Deus, ouve a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que os que não são filhos de Deus, esses não dão ouvidos à sua palavra. A Bíblia diz que para que o homem venha a tornar-se a ser um filho de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito, como disse Jesus Cristo no livro de João. Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos que era necessário que nascessem de novo para poder então receber o Espírito Santo de Deus e tornar também filho de Deus. Todos acreditam que é filho de Deus. A Bíblia diz que todos são nascidos criatura de Deus. Todos nascem criatura de Deus. Mas os filhos de Deus, eles nascem de novo. Nascem da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. E assim tornam-se então filhos de Deus, que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz assim: ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Que é o dia da morte? Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então é necessário que o homem venha morrer para o pecado, para que então ele seja visto por Deus que está vivo. Muitos acreditam que está vivo. Muitos acreditam que está vivo. Você está vivo para o mundo. Você está vivo para o pecado. Mas para Deus você está morto. Porque quem está vivo para o mundo está morto para Deus. Quem está vivo para Deus faz a vontade de Deus. Mas quem está vivo para este mundo faz a vontade deste mundo. A vida está aí. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Deus abençoe, viu? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário o homem morrer para o pecado. É necessário que o homem venha mortificar as obras da carne para viver para Cristo. Pois essa manhã eu vim aqui só para te alertar que Jesus Cristo está voltando e que se você não se arrepender dos seus pecados, amanhã pode ser tarde demais, porque Jesus Cristo ele vai vir para buscar os que se prepararam. E aqueles que não estiverem preparados, vai restar só pranto, só ranger de dentes, só choro, porque a esperança que nós temos é essa agora. Temos uma esperança em nossa mão ainda, que é Cristo. A esperança da salvação está em Cristo. Mas depois que Jesus Cristo vier, depois que Ele descer para buscar o povo dele, não vai restar nem esperança mais nessa terra, porque vão andar de uma parte para outra. Vão buscar uma solução. Vão buscar encontrar a Deus, mas não vão encontrar mais. Vai ser tarde demais para a tua alma. Você tem agora nas tuas mãos um livre-arbítrio, e você faz o que você bem entende dele. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, o caminho que o homem escolher trilhar, esse caminho, você tem que fazer a escolha enquanto você tem a oportunidade. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher um dia. Então toma cuidado. Você já parou para pensar para onde está caminhando a tua alma? Você já parou para pensar quem vai vir para buscar a tua alma no último dia? Porque é isso que importa. É isso que importa. Não importa se você tem uma religião. Não importa se você acredita em Deus. O que importa é para onde está caminhando a tua alma e quem virá
para buscar a tua alma no último dia. Aí você diz, eu tenho Deus no meu coração. Aí a Bíblia chama você de mentiroso, porque a Bíblia diz que Deus não habita em corações duros, que Deus não está num corpo aonde sua boca ela profere palavras de mentira, palavras de xingamento, que é palavra torpe, aonde a tua mente é uma mente que maquina o mal a todo tempo. Só hoje, quantas coisas terríveis que você já não pensou hoje. Então, é necessário que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e nasça da água e do Espírito, porque Jesus Cristo está voltando. Vocês já não estão vendo sinais ao nosso redor? Jesus Cristo ele deixou sinais para nos alertar, sinais nos céus, sinais na terra. E ele disse que quando nós vêssemos esses sinais, seria apenas o princípio das dores na terra, porque a terra vai entrar em guerra, ela vai entrar em destruição, aonde uma força maligna chamada Anticristo, ele vai dominar sobre os homens nessa terra. O Anticristo nada mais é tudo aquilo que se opõe contra o poder de Deus. O Anticristo é um homem com o espírito maligno no corpo dele, o espírito do próprio Satanás dominando sobre a terra. E então, quando a igreja de Jesus Cristo for tirada da terra, quando o povo do Senhor Jesus Cristo for embora, que vai ser muito em breve, o Anticristo ele vai vir para enganar a muitos, vai vir para te enganar, e ele vai vir usando o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia diz, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Até os escolhidos, se não vigiar, vão ser enganados. Então toma cuidado, nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. E é por isso que eu estou aqui pregando para você insistentemente. É por isso que eu venho aqui e não me canso. Porque o Evangelho é poder de Deus para tirar o homem das trevas. E eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Se eu me envergonhasse, jamais eu ia pegar minha Bíblia e sair da minha casa e andar 3 quilômetros a pé, enfrentando o sol, para pregar a palavra de Deus. Se eu tivesse vergonha de Cristo, eu não estava aqui. Mas a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do nome de Cristo, aquele que se envergonhar de Cristo aqui na terra, será envergonhado também diante de Deus e diante dos anjos. Jesus Cristo, ele virá então muito em breve. A Bíblia diz que assim como o relâmpago que parte do Oriente e cai no Ocidente, assim vai ser o dia da vinda de Cristo. O relâmpago, quando ele cai no Oriente, rapidamente você vê ele no Ocidente. O relâmpago ele cai muito rápido. Assim vai ser o dia da vinda de Cristo. Mateus capítulo 24. Assim vai ser o dia da vinda de Cristo. Vai ser muito rápido. Muitos acreditam que na última hora vão ter tempo para rogar, para pedir perdão de todos os seus pecados. Mas a Bíblia diz que não vai dar tempo, porque vai ser rápido como um relâmpago o dia da vinda de Cristo. Esse dia se aproxima. Estamos vivendo a última geração. Muito em breve Jesus virá em nuvens de poder com grande glória, como diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que vai ficar de fora algumas pessoas. A Bíblia diz que não vão ser todos que vão herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que ficará de fora os injustos, todo aquele que comete injustiça, os mentirosos, e todos que amam a mentira, os adúlteros, os idólatras, os homossexuais, os que matam, os que roubam e os que se prostituem. A Bíblia diz que esses não herdarão o reino dos céus. E eu provo para você, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Então o que é adúltero? O que é ser um adúltero? Você que vive em segundo casamento, você está adulterando contra a sua esposa. Porque a Bíblia diz que enquanto sua esposa vive, você está em adultério se você está em segundo casamento. A Bíblia só permite um homem se casar novamente em caso de viúvo. No caso, se você perder sua esposa, seu esposo, aí então Deus, ele te guiará ao novo casamento. Mas caso ao contrário, a Bíblia diz que se seu esposo vive, se sua esposa vive, você está em adultério. Adultério é pecado de prostituição. Prostituição é o mesmo que quando você olha para aquela menina lá vendendo seu corpo, você chama ela de prostituta. Você está em segundo e terceiro casamento,
você também é um prostituto, porque você está se deitando com uma mulher e com um homem que não é seu, diante de Deus. A Bíblia diz que o casamento diante de Deus, aprovado, ele tem que ser reconhecido diante da justiça aqui na terra, porque toda a autoridade é constituída por Deus. Então, se seu casamento foi então reconhecido diante da justiça, Deus também reconheceu. Se você descasou, casou novamente, você está em adultério. Jesus Cristo, ele disse no livro de Mateus, capítulo 6, a mulher que se separar do marido, que lhe dê a carta de divórcio. E é bom que fique só. É bom que fique só, ou então volte com seu marido. Então, vemos que a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus não constituiu o segundo casamento e Deus nunca aprovou. Então a Bíblia diz que você está em adultério. Arrependa-se enquanto há tempo. Enquanto há tempo, porque o reino dos céus é chegado. Muito em breve Jesus virá, e ele virá como um juiz para julgar a todos. Assim como o juiz lá no cartório, ele julga os assassinos, os bandidos, Jesus Cristo vai julgar os adúlteros, os mentirosos, os que se prostituem, os idólatras também. Idolatria não é só quando você se prostra a imagem de escultura, não. Idolatria também é visto quando você idolatra o seu jogador de futebol, o seu time de futebol. Futebol é uma causa de grande ganho, grande lucro, que causa contenda, que destrói o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Coloca pessoas acima de Deus. E um homem, quando ele é colocado acima de Deus, ele se torna um ídolo. Um ídolo é abominação diante de Deus. É por isso que nós vemos aí homens brigando por causa de futebol, uns matando uns aos outros, por causa de contenda de futebol. É porque estão idolatrando o seu jogador e o seu time. Sai dela, povo meu. Arrepende-te enquanto há tempo. Futebol é idolatria. É idolatria. Idolatria é um pecado de maldição, de feitiçaria diante de Deus. O único que deve ser adorado é Jesus Cristo, que morreu por mim, que morreu por você na cruz. O único que merece toda a honra, toda a glória é Jesus Cristo. Homem nenhum merece a glória é de Deus. Arrependa-se, pare de ficar aglomerando cantor, jogador, artista famoso. Eles são apenas homens, são pó, são cinza, vão voltar para a cinza e para o pó novamente. Jesus Cristo é o único caminho, é o único Senhor, o único Senhor. O testemunho de Jesus Cristo, ele é tão forte e tão verdadeiro, que por ele 12 apóstolos foram mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O jovem Estevão foi apedrejado pregando a verdade. João Batista, arrancaram a cabeça dele porque ele estava pregando contra adultério. Ele falou para o rei que ele estava em adultério. Acorda. Apóstolo Paulo foi degolado pregando o evangelho. Apóstolo Paulo, ele foi degolado porque ele pregava contra a idolatria. Então, o testemunho de Jesus Cristo, ele é tão verdadeiro, que por acreditar em Jesus Cristo e por amar a Jesus Cristo, eles morreram. Mas o povo de hoje em dia morre é pelo jogador de futebol. O povo hoje em dia morre é por causa da cachaça, é por causa dos seus prazeres que morre. Não morre por amor de Jesus Cristo. Você não quer ouvir a palavra de Deus hoje? Toma cuidado. Deus está falando com você hoje e você desprezando a palavra de Deus. Amanhã pode ser que a mão de Deus pese sobre você e venha um castigo do alto céu. Toma cuidado. Deus, ele usa os seus servos para pregar a palavra, para poder te alertar, para que você se arrependa e para que você se converta. Toma cuidado. Eu estava pregando uma feira, toda vez tinha um homem que queria vir me agredir e que vinha me xingar e me mandar calar a boca. Cadê esse homem? Passou 2 dias após que ele veio tentar parar a obra de Deus, ele morreu, bateu o carro, acidentou. Por quê? Rebeldia. Deus mandava o servo dele para falar com ele e ele xingava, ele ficava bravo e mandava calar a boca. Toma cuidado, Jesus Cristo está voltando. Ele está falando com você hoje, nessa manhã. E se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não. Ouça a palavra de Deus e pratica ela.
Deus abençoe, tem misericórdia dessa terra, porque esse mundo ele jaz no maligno. Hã? Vai pregar? Não gosto de ouvir não. É porque ele ama futebol, ele ama cachaça.